Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem hoje. Segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Nós vamos para a 15ª parte do livro aqui da série do livro Comitê dos 300 do Dr. John Goodman. Se você, desculpa, do Dr. John Coleman, não, John Goodman é o ator. É muito bacana. Se você ainda não começou a ver desde o começo, volta lá, pega do primeiro episódio, vamos dizer assim. Um livro que é bom, faz um apanhado de muito do que a gente tem falado no canal aqui há vários anos, né? Então é um livro muito bacana porque dá uma síntese assim interessante para você entender muito do que está acontecendo. É claro que outra forma de você também entender muito bem é com a trilogia, né, dos meus quadrinhos aqui do Aurora, Caos e Ômega, tá bom? Vamos aproveitar e já apresentar todos para vocês. Para quem não sabe ainda, né, eu faço há 10 anos, né, quadrinhos que são adaptados de roteiros de cinema que eu escrevi. Então você lê como se estivesse vendo um filme. Se você nunca leu um quadrinho, né, eles são para todas as idades, esses dois aqui, o Lambo e o Prédio, e os outros são mais adultos, tá? Adultos, adolescentes. Então temos aqui o Knock Me Out, que é uma história que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, homenagem aos filmes como Rock, Karate Kid, né? Temos o Um Outro Dia, que é um drama sobrenatural, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, onde a gente aborda a questão de dependência química, abuso sexual, doutrinação política, tudo que tenta pegar os jovens quando eles entram na faculdade, na maioridade, né, na maioridade. E, né, como eu falei, muito do que a gente vai falar hoje aqui eu coloquei de uma forma divertida, emocionante nessa trilogia do Aurora, Caos e Ômega. Não perca. O Comunhão, que é um suspense com terror psicológico para quem gosta de emoções fortes, mas com uma mensagem de resiliência, de como encarar o mal face a face e sobreviver. Muito emocionante, eletrizante. E só lembrar do Prédio e do Lambo, que aqui é para realmente todas as idades, censura livre, mas os adultos também vão se divertir, né? O Prédio fala da infância pré-celular, pré-rede social, pré-internet, onde a gente tinha que usar a imaginação para brincar. Então o adulto vai com certeza se lembrar da sua infância, tá? E para as novas gerações é muito inspirador de como brincar e usar a imaginação. E o Lambo, uma homenagem a todos os animaizinhos, né, a importância que os pets têm nas nossas vidas. Então, pessoal, todo esse material você adquire diretamente comigo no meu site, tá? Olha só, todas essas HQs aqui, essas 8 HQs, presentaço já de Natal, tá bom? Se você quer um presente diferente, entre já em contato, o link está aqui embaixo, você pode clicar, você chega no site, você escolhe as histórias, você pode ver as sinopses lá, ver as artes, tem combos também para você. Ou também você pode pedir pelo meu Instagram, vou deixar o link aqui também do meu Instagram, manda um direct e eu explico como que você recebe na sua casa, tá bom? Em qualquer estado do Brasil, outros países também. Mas já pede para dar tempo de chegar tranquilamente, você, né, já colocar na árvore aí, ou enfim, já deixar preparado o seu presente de Natal, tá bom? O que mais? A gente tem aqui embaixo, eu deixo o link do Subscribestar, que é uma plataforma alternativa. Desculpa, é para quem quiser apoiar o canal, tá bom? Para os apoiadores do canal, se você gosta do canal e quiser apoiar, é pelo Subscribestar. Eu agradeço todo mundo que apoia. E deixo o link também do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, para quem quiser assistir por lá, tá bom? Então, pessoal, vamos retomar aqui onde a gente parou do nosso livro. Então ele está falando assim, olha, a respeito, né, do MI6, né, que foi o primeiro, vamos dizer, organização de inteligência na história, né, oficialmente conhecido, né, que remonta ali o tempo da Rainha Elizabeth, né, da primeira Rainha Elizabeth. Então ele fala assim, olha, com o apoio de uma força tão formidável, né, o Comitê dos 300 tem pouco medo de ser exposto, porque eles controlam a mídia também, né? E isso tem se mantido por décadas, né? O que torna o comitê, vamos dizer, tão secreto é
essa força que eles têm, né, do controle da mídia, né, que qualquer menção a respeito, né, da hierarquia já é logo, vamos dizer, taxado como teoria da conspiração, né, uma das formas de desacreditarem qualquer pessoa que vai investigar eles ou que vai criticar eles, né, porque logo já vem né, eles têm essa carta na manga de taxar qualquer investigador ou qualquer acadêmico que vá pesquisar como esse cara vai ridicularizar ele publicamente, né? O cara é teoria, né, um teórico da conspiração, vamos dizer assim, né? Então, o Comitê dos 300, né, na sua maior parte, está debaixo do controle da monarquia britânica, né? No caso da Rainha Elizabeth II, né? Isso, ele escreveu o livro em 91, né? Então a rainha ainda estava viva, agora é o rei Charles lá, né? A Rainha Vitória, ela acredita-se que ela era uma pessoa muito paranoica, né? A respeito de manter em segredo, né? Os escritos maçônicos que foram deixados, né, nas cenas dos crimes do Jack o Estripador, né, que faziam alusão às conexões do Comitê dos 300 já naquela época, né, que, por exemplo, esses assassinatos, né, foram feitos, né, seguindo rituais maçônicos, né, e ligavam isso a membros, né, da família real e pessoas em altas posições, né, do rito escocês maçônico, tá? Inclusive, isso é fato, né, pessoal? Tem inclusive um filme que foi adaptado, né, de um quadrinho chamado From Hell, né, do Alan Moore, que exatamente mostra como não era um psicopata o tal do Jack Estripador, mas era sempre em todos os assassinatos tinha, né, objetos de ritualística, né, lugares específicos onde foram feitos na cidade de Londres, né, as datas onde foram feitas, onde aconteceram os assassinatos, né, então é ligado realmente ao ocultismo, né, a magia negra e tal. Então, na época, a Rainha Vitória, né, que é mãe da Rainha Elizabeth II, né, já tentava controlar, né, a imprensa na época para que não fosse revelado, né, e que a própria Scotland Yard, né, que né, a polícia, né, vamos dizer, investigativa na época, né, britânica, não permitisse com que vazasse esses fatos para a população, né? Então, o Comitê dos 300 é recheado, vamos dizer assim, de membros da aristocracia britânica, né? Que tem, vamos dizer, interesses corporativos e associações em vários países do mundo, né? Incluindo a União Soviética, né? Então, vamos lembrar que eu acho que quando ele escreveu o livro foi lançado em 91, ele escreveu, né, antes, né, do lançamento, obviamente, então ainda existia a União Soviética, né? Ele fala, o comitê é estruturado da seguinte forma, né? Você tem o Instituto Tavistock, né, que está ali na Universidade de Sussex, e você tem também braços, né, em Londres, né, e esses, vamos dizer, esses locais são controlados pelo Instituto Real de Relações Internacionais, né. Você tem, vamos dizer, o representante deles nos Estados Unidos, que é o Harry Kissinger, né, que é era o principal agente deles nos Estados Unidos, né, para implementar a política deles dentro do governo americano, né. Ele fala, você tem o Star Group, né, o Grupo Estrela, que logo após a Segunda Guerra Mundial tem, vamos dizer, conduzido muitas empresas, né, é como se fosse o BlackRock dos dias de hoje, né, que tem controlado empresas em
nas áreas como, por exemplo, seguros, né, bancos, né, imóveis, né, empreendedores, né, imobiliários, na área de entretenimento e mídia e também na área de tecnologia, incluindo cibernética e comunicações eletrônicas. Tá? Então ele fala, a parte né, de banco, né, financeira, é extremamente importante, especialmente nas áreas onde os bancos agem como para fazer lavagem de dinheiro, né? De dinheiro proveniente de droga, proveniente de tráfico de armas, de tráfico humano, né? Basicamente dinheiro de criminalidade, né? O principal grande banco, né, deles é o Banco da Inglaterra, né, o Bank of England, né? Você tem também o Federal Reserve, né, nos Estados Unidos. Você tem o Banco de Acordos Internacionais, o Banco Mundial, né, e o Hong Kong and Shanghai Bank, né, que é um banco fundado pelos Rothschild, né, lá em Hong Kong, né. O American Express Bank, né, é uma forma de reciclar também dinheiro de droga, né. Cada um desses bancos é afiliado e controlado, né, é afiliado ou controla diversos outros bancos menores ao redor do mundo, né. As companhias de seguro, elas também têm um grande papel, né, nas operações do Comitê dos 300, né. Entre eles, você tem companhias como Assicurazioni Generali de Veneza, né, e Riunione Andratica di Sicura, né, que é o maior e o segundo maior, a maior e a segunda maior companhia de seguro no mundo, né, que mantém as suas contas bancárias no Banco de Acordos Internacionais na Suíça, né, e tem as suas reservas em ouro, né? Ele esqueceu de falar, mas tem o Banco do Vaticano também, tá, pessoal? Que já tem toda a questão da, né, da conspiração Gladio, né? Se vocês quiserem saber mais a respeito disso, pesquisa, né, a Gladio, tá? Em breve eu vou estar lendo um livro para vocês só falando a respeito operação, né, da Operação Gladio e do Banco do Vaticano, tá? Quem viu o filme, né, Poderoso Chefão Parte 3, eles citam bastante, né, também essa questão do Banco do Vaticano, né, junto com a máfia, tudo isso aí. Então, na diretoria desses bancos, né, você tem nesses gigantes, né, do seguro, né, você tem membros do Comitê dos 300, você tem a família Justiniana, né, que é da nobreza negra de Roma e de Veneza, que traça a sua linhagem, né, até o imperador Justiniano, né, na Roma Antiga. Você tem o Sir Jocelyn Hambro, né, da família Hambro, né, você tem o Pier Paolo Luzzati Fekis, que a sua linhagem remonta, né, séculos até os antigos Lusatos, que são também da nobreza negra de Veneza. Você tem Umberto Ortolani, da antiga família da nobreza negra do mesmo sobrenome, Ortolani, né? Então, outras famílias da antiga nobreza do Vêneto, né? Lembrando que eles eram fenícios, tá? Controlavam ali, né, isso aí, né, nos tempos bíblicos, né? Os fenícios que, após, né, a queda de Tiro também, né, com o Império Romano, eles foram para Itália e de Phoenicians viraram Venetians, né? Então só trocou a letra V pelo F, né?
na verdade era PH, né, que era Phoenicians, né, os Phoenicians eram Phoenicians, mas enfim, então eles já eram, controlavam, os fenícios, né, já controlavam vamos dizer, a navegação ali no Mediterrâneo, né, no Adriático, no Mediterrâneo, e eram mercadores e eram banqueiros, né, também. E eram adoradores de Baal, né, faziam, né, sacrifícios ali, tudo que a gente lê na Bíblia. E eles, né, lá em Veneza, então foram para a Itália e ali de Phoenicians viraram Venetians, né? Então toda essa linhagem né, dessas famílias lá da nobreza veneziana, vamos dizer assim, eles eram oriundos da Fenícia, né? Então ele continua aqui, outras, olha só pessoal, agora vai chocar uma galera aí, né? Outras famílias antigas do Comitê dos 300, né? E membros dessas seguradoras são a família Doria, tá? Que eram financiadores dos Habsburgos espanhóis, do braço espanhol dos Habsburgos, né? Olha aqui, só para vocês acharem que, né, eu não estou inventando, ó, Dória, tá? Família Dória. A gente conhece um político aqui no Brasil, né, com o mesmo sobrenome, né? Então ele fala também a L de Rothschild, né? Do braço francês da família Rothschild, né? Você tem também o barão Augusto von Fick, né? Que é a família Fick, é a segunda mais rica da Alemanha, né? E tem o Franco Orsini Boccanassi, da antiga família Orsini, da nobreza negra também, que traça sua linhagem a senadores antigos da Roma Antiga, né? Senadores da Roma Antiga. Você tem a família Alba, que a sua linhagem também remonta ao grande duque de Alba, né? Você tem também o barão Pierre Lambert, que é também da família Rothschild, tá? Primos, né? Daí do braço belga da família Rothschild, né? Então ele fala das companhias inglesas controladas pela realeza britânica. Você tem, por exemplo, a Eagle Star, né? A Prudential, companhia que aqui no Brasil, né, talvez o pessoal conheça, a Prudential, né? Que controla muitas companhias menores de seguro nos Estados Unidos, incluindo, por exemplo, a Allstate Insurance, né? Como cabeça da lista, né, do Eagle Star, provavelmente a mais poderosa fachada, né, para inteligência, o Departamento de Inteligência Militar 6, né, que é o MI6 6, né? Esse Eagle Star, apesar de nem chegar perto, né, dessa grande companhia que é a Assicurazione Generale, né, ela é importante porque ela os donos dela, né, os proprietários, são membros da família, né, britânica e inglesa, né, e são, vamos dizer, titulares, né, do Comitê dos 300. Tá? Então, a gente vê toda essa teia, né, pessoal, de interligação, né. E ele fala, e a Eagle Star, essa companhia, é mais do que simplesmente uma fachada para o MI6, né, mas também uma fachada para bancos britânicos, incluindo um banco chamado Hill Samuels, né, um banco dos Rothschild Sons, né, que eles controlam o preço do ouro, né, no mercado, na bolsa lá inglesa. Você tem o Barclays Bank, né, e pode ser dito, né, com precisão que essa poderosa oligarquia britânica criou o Eagle Star como sendo um veículo para suas black operations, né, para suas operações negras, né, que, por exemplo, não precisa, os fundos não são revelados, né, você não precisa de autorização do parlamento, né, você não é publicado, quer dizer, são, né, aquilo que eles fazem sem
conhecimento público, né? Então, basicamente, é o braço armado do Comitê dos 300 para fazer as suas assassinatos, né, depor governos, né, promover, por exemplo, conflitos armados ou guerrilhas, né? Então, né, como a gente viu no caso, por exemplo, né, a Al-Qaeda né, sendo subsidiada, né, pelo governo americano, o Talibã, né? Ah, então, muitas vezes você quer depor um governo, em vez de você invadir, você financia um grupo terrorista para derrubar. Né? Então, não é a coisa mais surreal do mundo você ver um dos líderes do Talibã agora sendo presidente da Síria, porque eles queriam depor o Assad. Então, agora você teve, né, o Trump recebendo. Vem cá, o Al-Qaeda não era ruim, não eram os bandidos? Como que agora um dos líderes do Al-Qaeda é recebido na Casa Branca, né? E, enfim, esse é o mundo que a gente vive, né? É, então, algumas empresas também que incluem, né, nas suas organizações membros, né, do Comitê dos 300 é a Xerox, né, a ITT, a IBM, a RCA, a CBS, a NBC, a BBC e a CBC. CBC é o Columbia Broadcast Company, né, a companhia de mídia oficial como você tem a BBC, né, que é British Broadcast Company, né, é a TV estatal britânica, né, você tem no Canadá também, então, que é mais claro do que uma, né, como você controla a mídia, como você controla a opinião pública, né. Você tem a Raytheon, a Textron, Bendix, Atlantic, Richfield, a British Petroleum, né, a BP, a Royal Dutch Shell, a Shell, né, companhia Marine Midland Bank, Lehman Brothers, Kuhn Loeb, General Electric, Westinghouse Corporation, United Fruit Company, né, e muitas outras, né. Claro que mais recentemente a gente tem os grandes fundos, né, como BlackRock, Vanguard, né, todos partes, né, desse controle aí. Ele fala, lembre-se, né, algumas das famílias mais ricas do mundo vivem na Europa, então é natural que eles busquem ter preponderância no comitê, né? Então, por exemplo, a família Von Thurn, né, a família é Von Thurn von Taxi, né, que já foi dona basicamente, né, da grande parte do correio alemão, né? Eles faziam o David Rockefeller parecer pobre, né, comparado à sua riqueza, eles falam aqui. Então esse Van Thurn Tax, essa dinastia remonta 300 anos, né, e geração após geração essa família tem o seu assento assegurado no Comitê dos 300, né, eles ocupam até os dias de hoje, né. Ele fala, nós já mencionamos, né, muitos nomes, né, que, vamos dizer, que fazem parte da rica nobreza negra veneziana, né, que são membros também do comitê, né, e tem, vamos dizer, são empreendedores em várias áreas, né, em vários setores, né, da sociedade. Ele fala, agora nós temos que incluir também alguns membros americanos do Comitê dos 300, né, e vamos traçar as suas afiliações, as suas conexões para a coroa britânica, né. Então, você tem corporações do Comitê dos 300, né, bancos, companhias de seguro, né, que operam debaixo desse comando unificado, né, que encobre vamos dizer, toda ação estratégica, né, imaginável, ele fala, né? Então o comitê é a única organização com esse poder hierárquico no mundo que transcende todos os governos e todos os indivíduos, sejam, né, poderosos, né? Então ele está falando assim, o
O comitê, na verdade, é o centro, né, que é onde você tem as outras organizações, as outras associações, né, como o Fórum Econômico Mundial, como o Bilderberg, como, né, a Comissão Trilateral. Então, as ordens, né, você tem que ter, né, para eles você tem que ter um poder unificado para ter a mesma agenda sendo implementada por essa, Banco Mundial, pela ONU, enfim, né? Então, é ali que realmente é o centro do poder, né? Então ele fala isso, né, isso encobre finança, a parte de assuntos de defesa militar, partidos políticos, né, de todos eles falam, de todos os tipos e cores, assim, né? Então, os partidos também que, né, para a população cria aquela dialética, né, de oposição, estão controlados, né? Ele fala, não existe uma entidade que o comitê não tenha alcance e controle. Isso inclui também religiões organizadas ao redor do mundo, né? A gente já citou várias vezes como o Conselho Mundial das Igrejas foi também patrocinado pelo Rockefeller, né? E é um desses, é uma dessas instituições pelas quais eles tentam controlar a religião, né? Ele fala, também existe o Olympian Group, né? O grupo olimpiano, vamos dizer assim, um dos olímpicos, né? Que tem a sua base lá, né, a sua sede em Londres, né, especificamente no City of London, né, que é o centro financeiro de Londres, que na verdade não pertence a Londres, né, é uma cidade uma cidade dentro da cidade, né, com seu prefeito independente, né, então é basicamente um governo à parte, né, da mesma forma como o Vaticano é né, um país ali, como, né, Washington DC, ele também tem o seu próprio controle separado do estado de Virgínia, né? Enfim, então, né, eles controlam, né, lá no City of London, né, controlam commodities, né, como minério, né, metais preciosos, né, mas também o controle de commodities, né, como cocaína, ópio, né, drogas farmacêuticas, né, e o controle inclusive cultural, né. Ele fala aqui inclusive gravadoras, né, de música, né, e chegam até a controlar bandas, né, por exemplo, fazer quem que eles resolvem promover como novos ídolos, né, midiáticos, assim, sejam músicos, né, atores, enfim, né. A coroa britânica, né, é o ponto de controle também onde essas coisas se irradiam, né. É óbvio que no campo da comunicação existe um controle, né, muito claro. Por exemplo, se a gente remontar, né, o RCA, né, que é uma das grandes companhias, né, de gravadoras, e ele fala, nós podemos encontrar na sua diretoria composta por figuras, né, desse estabelecimento britânico e americano, né, que fazem parte, né, de grupos como nós citamos já o CFR, né, a OTAN, o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, maçonaria, os Skull and Bones, Bilderberg, as mesas redondas, a Sociedade Milner, né, e também a Sociedade Jesuíta. Entre eles você tem o David Sarnoff, né, que controlava a RCA em Londres, e ao mesmo tempo você tinha o Sir William Stephenson, que controlava a RCA em Nova York, tá? Todos os três maiores canais de televisão, né, eles vieram da RCA, esses canais americanos, né? Então você tem, especialmente, ele fala National Broadcasting Company, que é NBC, né? E logo em seguida ela foi a American Broadcasting Company e a ABC, isso em 1951. E a terceira grande rede, né, era a Columbia Broadcasting System, a CBS, tá?
que, como as suas companhias irmãs, ainda é controlada pela inteligência britânica. O William Paley, ele foi treinado em técnicas de lavagem cerebral de massa no Instituto Tavistock antes de ser vamos dizer, o diretor da CBS, né? Então, de novo, né, pessoal? O canal de televisão exatamente tem uma programação que para programar ao público, programar a cabeça das pessoas, né? Não é à toa que a palavra é programação, né? Então ele fala, portanto, né, se as pessoas dos Estados Unidos soubessem isso, né, que todos os nossos maiores canais de televisão estão sujeitos ao controle britânico, né, e toda a informação que eles entregam primeiro passa por Londres para ser aprovado, né? Ele fala, se a população soubesse, né, obviamente iria desconectar, né? É interessante notar que a inteligência, né, promovida lá pelo Tavistock, né, está conectada com a pesquisa feita pelo Stanford Research Institute, né, chamada a conspiração aquariana para o público e internamente de Changing the Images of Man, né, mudando as imagens do homem. Né? E também isso foi fundado, né, o dinheiro para essa pesquisa foi feito com o dinheiro das 3 grandes redes de televisão. Né? Então, eu já li aqui para vocês os 2 livros, né, a Conspiração Aquariana, que vamos dizer, publicamente o que eles querem, né, né, implementar, e o documento, né, da tese do Mudando as Imagens do Homem, eu já li aqui para vocês podem procurar no meu canal, que é o documento interno, né, que não era para chegar no público. Né? Então, eu li primeiro a pesquisa do Stanford, que está ligado com o Instituto Tavistock, lá da Inglaterra, né, de como a gente vai mudar a forma como que o ser humano se vê, a sua própria identidade, a sociedade, religião, Deus, economia, tudo, né? E é do meio dos anos 60 e pessoal, a gente vê como isso tem sido implementado ao longo das décadas, né? E o Conspiração Aquariana já foi lançado no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? E a gente também, né, quem assistiu talvez, né, se você viu, você lembra, você pode lembrar a mesma agenda, só que agora, vamos dizer, traduzida para a grande população, né? E tudo ligado também com a questão nova era, né? A questão ambientalista, a questão de ideologia de gênero, né? Toda essa panaceia, vamos dizer assim, obviamente contra, né, a religião tradicional, contra o cristianismo, né? Então é uma coisa que eles vão, pessoal, é geracional, né? Eles entendem que eles precisam ir subvertendo ao longo das gerações, né? Porque uma nova geração não tem capacidade de resistência, eles não têm referência, não têm capacidade crítica de entender que aquilo é uma lavagem cerebral de massa, né? Uma operação psicológica, uma engenharia social. Então, geralmente, né, de novo, né? Você pega criança, você pega adolescente, não tem, né? Então é isso que eles vão pensando, talvez os pais a gente não consiga doutrinar né, e a gente vai pegar o quê? Vamos pegar a próxima geração, né? Ele fala que o grupo Reliance, né, que é um spin-off, né, ele é, vamos dizer, gerado, né, de uma companhia que a função era fazer essa lavagem cerebral, né, na população americana através de pesquisas de opinião pública, né? Então, uma outra forma é deles controlarem esses institutos de pesquisa. A gente viu aqui no Brasil muito bem como, né, esses institutos de pesquisa, né, são usados para tentar, né, criar consenso na população. Falar, olha só, né, candidato que não tem menor, né, aderência com o público, você vê que, né,
uma rejeição absurda, não, mas está na frente nas pesquisas, assim, né? Então é uma outra forma que eles têm de tentar controlar a opinião pública, né? E ele fala lá, né, lá fora, né? Então eles dependem muito da dessas pesquisas, né, ao Instituto Tavistock, né? Então, assim, vamos dizer, o Instituto Tavistock é o operativo, né, onde eles implementam para várias outras agências menores, né, da sociedade. Outra companhia associada é a Lesco, né, que tem né, ela é muito associada com a AT&T. AT&T é a principal companhia de telefonia, né, nos Estados Unidos. Então, de novo, né, para eles é muito estratégico você controlar o que? A comunicação, né? A AT&T, na verdade, era a Bell Laboratory, né? A AT&T ela vem do Bell Laboratory. Eu já fiz aqui, já também falei no canal bastante do Bell, né? Tem a sociedade do Bell, né? O Bell é ligado com a maçonaria também, né? Você tem a Western Union, né? Que é também de correio, de emissão de dinheiro através da Western Union, né? É o pré-PayPal, né? O Western Union. Até hoje muita gente usa o Western Union, né? O Sheckley White também, né? Ele falou, Daniel Yankelovich é o imperador da opinião pública na época, né? Isso, nem sei se o cara tá vivo, né? Ele tá falando aqui anos 80, né? Provavelmente. O livro é de 91, então. Então ele fala, ele era, vamos dizer, o cara que controlava, né, essas medições de opinião pública para a estrutura corporativa nos Estados Unidos, com um vasto aparato, né, que, vamos dizer, providenciava, entre aspas, a opinião pública, né, em assuntos sociais, econômicos e políticos, né? Citando o Edward Bernays, né? O Edward Bernays, que era sobrinho do Freud, que é o pai muito da publicidade, né? Eu li o livro aqui já para vocês, Propaganda, né? O livro deles, enfim, dele, né? Então, disso, né? Estratégias de controlar, né, o pensamento da população, né? Então ele fala, é através desse vasto aparato que eles têm, vamos dizer, modificado a opinião americana, né, da maioria dos americanos, né? Seja, por exemplo, quando eles precisaram popularizar o nome do Saddam Hussein, né, para, vamos dizer, legitimizar a invasão do Iraque, né, e tornar o Saddam Hussein um vilão, né? Então, o Saddam Hussein, que era um operador da própria CIA, né, e no momento que eles decidiram que não era mais interessante, né, o Saddam Hussein, porque ele queria também tirar o Iraque do petrodólar, né, e ter junto com o Gaddafi, né, quer dizer, esses países do Oriente Médio, sair do petrodólar, né, então passou a ser inimigo, né, então ele está falando, por exemplo, quem publicamente vai transformar esse cara que ninguém conhecia nos Estados Unidos numa figura, né, nacional, como se fosse o grande inimigo, né, dos Estados Unidos, é exatamente esses grupos, né, de midiáticos, entendeu? Então o Yankelovich, ele utilizou, né, muito de técnicas que foram adquiridas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele fala, o autor, né, o Dr. John, fala assim, ele fala, ele conduzia, por exemplo, opiniões públicas, né, através da ABC, do canal de televisão, né, e na verdade é uma companhia de fachada também para
vamos dizer, formar a opinião pública, né? Então a população dos Estados Unidos ela é constantemente alvo, né? Da mesma forma como que os trabalhadores alemães, né, foram manipulados, né, durante a Segunda Guerra. Então essa técnica, né, claro, que é um padrão, né, de treinamento, né, para grupos de inteligência, inclusive na CIA, né? E tudo isso remonta, pessoal, a CIA remonta o Skull and Bones remonta o Illuminati ali, né, do século XVIII na Alemanha, né? Então não é novo, né? Você tem essas técnicas que vão sendo aprimoradas, né, conforme o tempo vai passando. Você tem outras tecnologias, como agora, né? Na época que o Dr. John escreveu esse livro, não tinha internet pública, né? Você já tinha a internet, né, só para uso lá militar, ARPANET e tal, mas o público não tinha acesso, né? Não tinha rede social. Então, hoje, né, se na época você já tinha uma grande capacidade de doutrinação da população, de lavagem cerebral através das mídias tradicionais como rádio, TV e jornal, né, hoje, pessoal, com, né, o nível de coleta de dados que eles têm de cada pessoa, né, de cada indivíduo, através dos aplicativos, né, através do nosso rastro digital, de tudo que a gente vê, consome, clica, né, o perfil psicológico que eles conseguem criar e traçar, isso dá muito mais ferramenta para eles conseguirem né, manipular e doutrinar as pessoas quase que individualmente, inclusive agora com inteligência artificial. O que antes eles faziam pegando né, essas pesquisas de mercado, vamos dizer, de, né, faixa, eles faziam uma coisa mais ampla, né? Então, você tem A, B, C, você tem nível social, você tem, né, nível de escolaridade. Eles faziam, era uma coisa um pouco mais generalizada. Agora, pessoal, é quase que individual. Eles têm como, vamos dizer, target, né, que fala em inglês, é ter né, mirar quase que individualmente o cidadão e manipular individualmente. Olha só, então o nível de capacidade de manipulação hoje em dia é incomparavelmente maior. Né, porque, novamente, eu já falei aqui para vocês do documento lá do Self-Led do Google que vazou lá em 2018 de como eles querem criar realmente um duplo digital, né? Um avatar de cada pessoa, né? Inclusive tentando prever como cada pessoa reage baseado em comportamento pregresso, né? Então toda a questão do pre-crime, né, do pré-crime que eles querem instituir também em breve, né? Quer dizer, a pessoa não vai ter feito nada, mas eles vão falar assim, olha, baseado nas tuas buscas, no teu histórico de busca, naquilo que você viu e tal, a gente já estabeleceu que você vai cometer um crime, entendeu? Né, Minority Report, era o que né, o Philip K. Dick já estava escrevendo lá né, quem conhece mais popularmente o filme do Spielberg com o Tom Cruise, né, essa coisa do pré-crime. E isso já está sendo implementado, pessoal, tá? Então ele fala assim, então a tarefa, né, do Yankelovich era destruir os valores tradicionais americanos e substituí-los com os valores da nova era, da nova era de Aquário, né? Ligado à conspiração aquariana, o livro e o livro que vem do Changing the Images of Man. Então, eles entenderam, pessoal, né? Da mesma forma como o marxismo clássico falhou, né? Porque faltava o elemento coercitivo do ser humano, né? Né? O Gramsci aí veio e o quê? Reformulou o pensamento marxista, criando o marxismo cultural, falou assim, não, primeiro a gente tem que conquistar os corações e mentes, né? E aí sim, vai ser muito mais fácil depois qualquer política econômica, qualquer política, né, social. Então primeiro é o quê? Corações e mentes, né? Então, e é isso que eles estão fazendo. Então primeiro o que? É substituir os valores sociais, como o ser humano inclusive se vê, né? Então toda a questão, por exemplo,
transhumanismo, né, do chegar para uma nova geração para que ela nem se reconheça mais como ser humano, nem se reconheça mais como o seu próprio corpo. Fala, não, eu não quero esse corpo, eu não quero, né? E isso, pessoal, fazendo aí uma elipse grande, é o que é pura gnose, né? É pura gnose, né, é rejeitar a criação de Deus, é rejeitar a natureza, né? Esse desejo de abandonar, né, o físico e querer basicamente se tornar Deus, né? Por quê? Porque o físico traz limitações, né? E a principal é a morte, né? A morte física, né? Então é tentar escapar disso de qualquer forma, né? E é essa a mesma tentação com que a serpente, com que o diabo tentou a Eva ali, né? Adão e Eva né, em Gênesis 3, que é a árvore do conhecimento do mal, né? Do bem e do mal, mas basicamente do mal, e ser como Deus, e desobedecer a Deus, e, né? Ele falou, olha, vocês não vão morrer, vocês vão ser como deuses, né? E essa, enfim, né? Tudo na verdade remonta a isso, né? Vamos continuar. Então, como o Comitê dos 300, eles basicamente são os grandes formadores de opinião pública, né, através dos seus braços, né? A gente não tem dúvida, por exemplo, que o Yankelovich ele tem feito um trabalho superbo, né? Superbo, né? Supremo, assim, enfim, né? Quer dizer que eles têm conseguido fazer isso, doutrinar, né? Provavelmente a melhor forma de explicar os métodos utilizados, né, são os resultados que eles esperam atingir, né? Como é explicado, por exemplo, no Trend Report, né, que é um documento lá, que é, assim, um documento a respeito das tendências, né? Então, ele fala que o John Naisbitt, né, ele agia como, por exemplo, um conselheiro do Lyndon Johnson, né, presidente americano, né, a empresa Eastman Kodak, né, da Kodak antiga, né, que ainda existe, mas com o digital não tem tanto poder como tinha antigamente, a IBM, né, American Express, o Centro de Estudo Político, né, o Chase Manhattan, o banco Chase Manhattan, que é da família Rockefeller, a General Motors, né, a própria Casa Branca, um instituto do Life Insurance, a American Red Cross, a Cruz Vermelha Americana, a Mobile Oil, né, a BP também, empresa petrolífera, e uma outra série de companhias do Comitê dos 300 e instituições. E a sua metodologia, que vem, né, dos procedimentos do Tavistock, né, e do MI6, é a seguinte, né, ele fala, eu irei brevemente delinear a nossa metodologia, né, em desenvolver o Trend Report, né, para os nossos clientes que dependem, né, do nosso sistema de monitoramento, né, de eventos e comportamentos. Ele fala, nós somos, vamos dizer, nós somos muito surpresos com a extensão na qual, né, nós conseguimos monitorizar a sociedade de alto a baixo, né? E esse monitoramento ele acontece localmente e também a nível nacional e a nível global, né? Seja ele vindo de Washington ou de Nova York, né? Ou começando em Los Angeles, ou em Tampa, ou em Hartford, ou em Wichita, ou em Portland, ou em San Diego, ou em Denver, né? Ele fala, independente, né, nós conseguimos controlar a sociedade de cima a baixo, né? Então esse cara, né, que é o John Naisbitt, né,
o que todas essas empresas e instituições, inclusive Casa Branca, o que eles compram o Trend Report, né, dele, e ele basicamente trabalha para o Tavistock, né, trabalha para o comitê, né, usa as técnicas criadas pelo Tavistock. Então, essas companhias, talvez a gente possa falar, o CEO da companhia, né, dificilmente ele não sabe dessas coisas, mas enfim, mesmo que não souber, ele é um ignorante útil, porque ele está comprando um documento falando sobre as tendências, né? Só que ele, então assim, então a gente tem que se enquadrar, é a nossa empresa, né? Inclusive, por exemplo, na nossa comunicação, né, pública, na nossa, né, como a gente vai fazer o nosso marketing, vai seguir essas tendências. Então, não é à toa, pessoal, que, por exemplo, a gente vê hoje em dia, num intervalo comercial de uma televisão, você vê a mesma agenda sendo reproduzida, você vê, né? Por quê? Porque tem uma unidade, né, no que eles querem implementar na sociedade, né, na mensagem que eles querem mandar. Então você está vendo, às vezes, um comercial de café e você vê o comercial de, sei lá, aluguel de carro. Parece que é o mesmo comercial, né? A mesma mensagem sendo passada, né? Que a gente sabe, ligado, né, a ESG, ligado ao DEI, né, identidade lá, né? Vamos continuar aqui. Então ele fala, o conceito de rastreamento foi empregado, né, para determinar as tendências, tem as suas raízes na Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, né, experts da inteligência buscavam encontrar métodos para obter informação das nações inimigas, né, e através de pesquisas de opinião pública, né? Então, debaixo da liderança do Paul Lazarsfeld e Harold Lasswell, um método foi desenvolvido de monitorizar o que estava se passando nessas sociedades, né? Isso também envolvia a análise diária da mídia, né, da imprensa local, né? Então, apesar desse método de monitoração do público, né, do pensamento do público, continuar, né, sendo, vamos dizer, a escolha, né, da comunidade de inteligência, né, a nação anualmente gasta milhões de dólares, né, fazendo análise de conteúdo nos jornais como parte, né, do sistema de monitoramento, né, por razões econômicas, né. Ele fala que quando algo é inserido, é introduzido, né, nas notícias, né, algo ou a combinação de algo, né, tem que ser aprovado por nós para ser divulgado ou ser omitido, né? E o princípio que envolve essa classificação, né, é uma escolha forçada dentro de um sistema fechado. Então, basicamente, é uma forma, na época que eles controlavam, né, tudo que passava na mídia, na imprensa, né, e ele fala, isso, essa situação forçada, né, ela cria novas preocupações e faz com que preocupações antigas sejam esquecidas, né. E ele fala, nós conseguimos traçar, né, elas, né, adicioná-las e também retirá-las, né? Então, isso, pessoal, de novo, né, a gente tem que lembrar a época que o livro foi escrito, em 1991, as técnicas que eles tinham já eram eficazes, mas, de novo, não tinham ainda a penetração, né, individual que tem hoje com a inteligência artificial, com as redes sociais, com a internet. E agora trazendo um pouco mais, né, para as nossas épocas, né, para o nosso tempo, a gente vê como o controle disso é fato e é verdade
É só a gente lembrar o que aconteceu durante a pandemia, né, pessoal? Como era uma mensagem unificada, né, nos canais, nos jornais, nos sites, né? Era uma mensagem, tá? E qualquer pessoa que saísse da linha podia ser, né, uma pessoa comum como eu, ou como, né, que estava falando nas redes sociais, ou prêmio Nobel, pessoal, né? Você tinha, por exemplo, vários cientistas que foram médicos, que foram demonizados, né? Porque falaram qualquer coisa contra a mensagem unificada que estava sendo, né, forçada a goela abaixo das pessoas, amedrontando as pessoas, né? E agora a gente já tem, né, parece que não se fala mais a mídia e os resultados, né, das mortes, né, já está mais do que comprovado, né? E tudo que foi dito ali não, você era o que condenado, seu canal era bloqueado, né? Você era ridicularizado, né? Pessoas foram demitidas, né? Então é fato, né? Isso realmente existe, né? Esse controle assim. Bom, vamos encerrar o nosso vídeo de hoje, pessoal. Então, né, de novo, é importante que ele citou nomes, claro, né? Esse é um livro de mais de 30 anos, já tem outros nomes surgiram, né? Outras companhias surgiram, né? Mas o importante é a gente entender que a metodologia e a estrutura de poder permanece, né? É fato, então a gente começa a entender e não ficar tão ignorante e tão, né, vulnerável, né, de novo, pessoal, né, a gente tem que sempre ter muito cuidado com o que a gente vê, né, e hoje em dia com rede social, ainda mais que a gente toda hora está exposto, né, a uma notícia e as pessoas de repente já começam a compartilhar sem ter um mínimo de, né, você não sabe nem de onde que veio a notícia, né. Então, assim, hoje a gente tem que ter muito cuidado, né, pessoal, no que a gente dá credibilidade, né, qual que é o interesse, da onde que veio essa notícia, né? Principalmente quando é alguma coisa mais catastrófica, né, que mexe com as nossas emoções, a nossa tendência é reagir mais imediatamente sem pensar, né, com base emocional, né? Então, né, uma das formas, né, da gente já lidar com esse controle, né, é isso, é guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos, ter o hábito, né, de sempre, né, antes de adotar aquilo como verdade, né, pesquisar, sabe, ver outras fontes, né, conversar com as pessoas, sabe, e sempre ter um pé atrás, né, nunca adotar direto, né, peraí, deixa eu, tá falando isso, pode ser quem for, pode ser o jornal, pode ser o, né, o âncora do telejornal, pode ser um político, né, fala, não, tá dando essa informação, deixa eu conferir isso aqui, né. Então é uma coisa que a gente tem que adotar, vamos dizer, uma prática, né, pra gente adotar pra nossa vida, assim, né. Bom, encerrando o nosso vídeo, né, como sempre, eu gosto, né, pessoal, de lembrar que como, né, é uma luta pelos corações e mentes, na verdade, principalmente é uma luta pelo espírito, pessoal, pelas nossas vidas, pelas nossas almas, né? E tem esse grupo que é anti-Deus, é contra Deus, trabalha, né, a favor do inimigo de Deus, então a gente tem que se posicionar, né, e saber que o inimigo, pessoal, veio para matar, roubar e destruir, ele odeia o ser humano, ele quer perverter o ser humano, né, e quer, na verdade, te enganar, né, prometer, né, ele promete, né, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Na verdade, ele quer levar junto com ele o máximo de almas possíveis, né, para a destruição, porque ele já está condenado, né?
Então você precisa fazer uma decisão informada, né? Informada no sentido de, sabe, de ter esse entendimento de que, né, existe uma guerra espiritual que se traduz numa guerra política, numa guerra social, numa guerra cultural. Mas o primeiro é essa guerra espiritual e a luta é pela sua alma, né? Então, cabe a você decidir de que lado você quer ficar. Jesus falou, né? Quem está né, quem é por mim, você não pode servir a dois senhores, né? Quem está comigo e quem está contra mim, né? Então, não adianta, pessoal. A gente não tem em cima do muro. A diferença é que, né? Jesus veio aqui, Deus se encarnou, né? Foi o homem perfeito e morreu, né? Se sacrificou para dar vida para você e para mim. O que falta agora é o que? Você escolher, né? Receber esse amor, esse ato de graça, confessar os seus pecados e fazer as pazes com Deus e ser o que? Recebido na família de Deus. Ou o outro caminho é o quê? É o caminho que vai para a separação eterna de Deus, né? E isso que é o inferno, pessoal, né? É a ausência do amor, da paz, né? Da luz. Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz, né? Deus é alegria. Na ausência disso tudo, a gente tem o que? Só desespero, né? Jesus falou, né? O choro e o ranger de dentes, né? Esse é a escolha de o quê? De estar longe de Deus, né? Imagina eternamente longe de Deus. Então, como que a gente toma essa decisão né, de ser um com Deus, receber o Espírito Santo em nós? É confessando a Jesus, se arrependendo dos nossos pecados e declarando, né, publicamente para o mundo espiritual que você quer, né, fazer parte, quer receber o sacrifício, o sangue de Jesus para te lavar e te purificar de todo pecado. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, eu te reconheço hoje como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo me salvar pelas minhas obras. Eu não consigo me salvar por qualquer ritual. Nada, na verdade, consegue me salvar a não ser o teu ato de amor, o teu sangue derramado na cruz do Calvário. E hoje eu te confesso, Pai, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço a minha falha, a minha humanidade e que eu necessito da tua salvação. Então eu peço hoje, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, seja um comigo, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, me escreva o meu nome no Teu livro da vida, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu peço que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me abro, Pai. Eu peço que a partir de hoje Tu venha conduzir os meus passos, o meu querer, o meu fazer, o meu pensar. Obrigado, Pai, porque hoje Tu me arranca do império das trevas, Pai. Me resgata e me transporta para o Teu reino, Pai. Passo a ser Teu filho ou Tua filha, Pai. Eu te agradeço pela Tua graça, pela salvação, pela vida eterna que Tu me dá hoje, Pai, no Teu nome e no Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, né? Você agora é filho ou filha de Deus, as coisas velhas já passaram, tudo aquilo que te acusava, a tua identidade antiga, né, ficou ali crucificada na cruz com Jesus e você ressuscitou também com Jesus. Amém? Então você agora é uma nova vida, uma nova criatura, você, né, tem um novo caminho pela frente, agora com Deus. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter oração diária, comunhão constante com Deus. Busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo na terra. Amém? Para você também estar com os teus irmãos em Cristo, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Glória a Deus pela sua vida. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Então, olha só, né? Um presentaço aí diferente, exclusivo. Então já aproveita, já peça, já garanta aí para o Natal, fazer um Natal incrível, tá bom? E é isso, pessoal, os links estão aqui embaixo, vai ser um prazer enviar para vocês. Desejo uma excelente semana, Deus abençoe, a gente se vê quinta-feira, tchau.